Capítulo 116. Batalha do Imperador Eaven Luon. Ao ver a expressão congelada de Lu Yuan, o humor de Li Qing melhorou imediatamente. Ela não sabia porquê, mas sentia que o irmãozinho Yuan era muito interessante. Li Qing soltou o rosto de Lu Yuan e disse com um sorriso: "Eu vou te perdoar dessa vez, mas espero que você não cometa o mesmo erro na próxima vez." Lu Yuan esfregou o rosto. Sua mente estava repleta de pensamentos sobre o que havia feito de errado. Ele pensou nisso por um longo tempo e sentiu que seu erro poderia ter sido não responder a essa pergunta. Não importava como ele respondesse, parecia que era uma questão de dar algo. Lu Yuan sentiu que precisava aprender uma boa lição na próxima vez. Certo, velho Shui. Nesse momento, Lu Yuan pensou em Shui Wang. Ele não parecia estar morto. Lu Yuan virou a cabeça e olhou para Shui Wang, que estava deitado ao lado. Lu Yuan correu até Shui Wang e o examinou. Percebeu que Shui Wang ainda estava vivo. Ele rapidamente pegou uma garrafa de poção de cura forte de nível 1 e a deu para ele. Vendo que a respiração e a expressão de Shui Wang não melhoravam, Lu Yuan franziu a testa. A poção aprimorada de nível 1 era bastante eficaz para guerreiros de nível 1. No entanto, Shui Wang era um mestre de combate e ficou gravemente ferido. O remédio de nível 1 não surtiu muito efeito. Ao ver a expressão de Lu Yuan, Li Qing ergueu as sobrancelhas. "Este é seu amigo?" Lu Yuan assentiu. Ele contou a Li Qing sobre Shui Wang e Shui Ren. Li Qing ouviu em silêncio e então olhou para o cadáver de Shui Ren com uma expressão complicada. "Eu não esperava que uma pessoa tão perversa tivesse um coração humano." Para ser capaz de recuperar sua autoconsciência no estado de assimilação, é claro que Shui Ren nutre sentimentos verdadeiros por seu filho. Lu Yuan não pôde deixar de acenar com a cabeça. "Sim." Li Qing pegou um talismã e o esmagou casualmente. A luz branca envolveu Shui Wang. Imediatamente, os ferimentos horríveis em seu corpo se recuperaram numa velocidade visível a olho nu. Seu braço quebrado também se recuperou. Em apenas algumas respirações, os ferimentos de Shui Wang se recuperaram completamente. Seu rosto pálido também recuperou a cor. Shui Wang soltou um gemido abafado e franziu as sobrancelhas antes de abrir os olhos. Ele olhou ao redor, confuso. "Eu não morri? Você quer tanto morrer?" Lu Yuan sorriu. A perplexidade nos olhos de Shui Wang se dissipou. Ao ver Lu Yuan, ele revelou um sorriso. "Velho Lu. Você me salvou? Oh, onde ele está?" Shui Wang se levantou. Quando ele viu o cadáver à distância, sua expressão congelou e depois escureceu. Lu Yuan viu a expressão de Shui Wang e deu um tapinha em seu ombro. Ele não sabia como confortar Shui Wang naquele momento. Shui Wang puxou os cantos da boca para Lu Yuan, revelando um sorriso feio. "Velho Lu, você deveria voltar primeiro. Eu quero ficar sozinho." Lu Yuan olhou para Li Qing. Afinal, Shui Ren era o hospedeiro da Pérola Devoradora de Almas. Ele não sabia se estaria em perigo. Li Qing sorriu. "Está tudo bem. Deixe-o em paz." Então, a voz de Li Qing soou na mente de Lu Yuan: "Vou mandar alguém para vigiá-lo. Não vai haver perigo algum." Lu Yuan ficou atordoado e olhou surpreso para Li Qing. Uma voz realmente soou em sua mente. Transmissão de som a 1000 milhas. Vendo a confusão de Lu Yuan, Li Qing sorriu. "Este é um pequeno truque para usar o poder espiritual, sabia? Eu te ensino quando voltarmos." Lu Yuan assentiu e deu um tapinha no ombro de Shui Wang. "Então vamos voltar primeiro." Shui Wang assentiu e caminhou lentamente até o lado de Shui Ren e se ajoelhou. Um olhar complicado brilhou nos olhos de Lu Yuan quando ele lançou um olhar para Li Qing. Os dois foram embora. Quando chegaram à estrada, Lu Yuan se virou e viu Shui Wang deitado sobre o corpo de Shui Ren, seu corpo tremendo levemente. Li Qing disse: "Seu amigo não é ruim. Ele tem a coragem de arriscar a vida para gravar um gene de nível de liderança. Embora não o tenha totalmente integrado, ele é um talento. Pode ser recrutado para o quartel-general dos guardas noturnos." "Você quer dizer o velho Shui?" Lu Yuan ficou atordoado. "Sim.
Lu Yuan pensou no estilo de batalha anterior de Shui Wang e sorriu. O velho Shui é realmente muito forte. Ah, certo, irmão Yuan, por que você está aqui? Você não deveria estar na terra de origem? Li Qing perguntou curiosamente. Lu Yuan revirou os olhos sem palavras. É tudo por sua causa. Quando saí da terra de origem, senti flutuações de energia espiritual no seu quarto. Fui até o seu quarto e descobri que você não estava lá. Pensei que tivesse sido sequestrado, então vim aqui para te encontrar. Você morreu e saiu da terra de origem? Com sua força atual, regiões normais não deveriam ser uma ameaça para você, certo? Não tive sorte. Havia neblina na floresta nebulosa, e então encontrei o lendário dragão Miragem. Li Qing parou no meio do caminho e olhou para Lu Yuan com os olhos arregalados em choque. Você disse que conheceu um dragão Miragem. Lu Yuan viu o olhar surpreso de Li Qing e assentiu. Sim. É bem grande, verde dourado, e parece um pouco assustador. Lu Yuan pensou por um momento e acrescentou. E é muito cruel. A expressão de Li Qing era estranha. Quer dizer que você consegue ver a aparência completa do dragão Miragem. Como isso foi possível? Como você consegue enxergar em meio a uma neblina tão densa? Ah. Lu Yuan ficou perplexo. Você não consegue ver através da neblina. Afinal, Ame, que estava com ele, também tinha visto. Li Qing. Ponto de interrogação. Ao ver a expressão prática de Lu Yuan, Li Qing até suspeitou que ela tivesse se lembrado errado. O dragão Miragem não está escondido na neblina, e apenas suas escamas e garras podem ser vistas. Lu Yuan estava confuso. Li Qing estava confuso. Os dois se entreolharam, com as cabeças cheias de pontos de interrogação. Capítulo 117. Imperador da Batalha do Céu Lu. Planeta Dak, ou Império do Leão. Cidade Avenlu. Esta era uma cidade que recebeu o nome em homenagem ao imperador guerreiro Avenlu. O governante da cidade era a família do imperador guerreiro Avenlu. A família Algebi. Nas profundezas de um complexo de edifícios tão magnífico quanto um palácio, havia uma sala rosa cheia de bonecas de pano. E dói tanto, na enorme cama de princesa, Anne Algebi, que usava um pijama com estampas de coelho, abriu os olhos e soltou um grito de dor. Sua testa estava coberta de suor frio, e seu rostinho delicado estava contorcido de dor. Seu corpinho estava encolhido e tremendo levemente. Lágrimas se acumulavam em seus grandes olhos. Ela mordeu os lábios carnudos e suportou a dor. Depois de segurar a situação por um tempo, ela percebeu que não conseguia mais segurar, então ela simplesmente começou a chorar. Ao ouvir o choro, a porta se abriu e uma linda garota vestida com um uniforme preto de empregada com bordas brancas entrou. Senhorita, o que houve? Seu rosto estava cheio de ansiedade. A menina correu para a cama e Ame chorou enquanto se jogava nos braços da menina. Nossa, Ling Ling. Dói. Estou morta. Wang Lingling deu um tapinha nas costas de Ame, seu rosto cheio de tristeza. Está tudo bem, senhorita. Vai acabar logo. Seu corpo foi reconstruído, e a dor agora é só um pouquinho que vem da sua alma. Ame chorou por um tempo e percebeu que a dor tinha passado muito rápido. Seus gritos foram ficando cada vez mais baixos, até que, finalmente, ela começou a soluçar. Wang Lingling disse suavemente. Senhorita, você está se sentindo melhor? Sim, estou me sentindo melhor, disse Ame com a voz anasalada. Isso é bom, é incrível que a senhorita consiga suportar a dor. Claro. Eu sou Ame Algebi. Ao ouvir as palavras de Wang Lingling, Ame de repente sentiu que poderia fazer isso de novo. Ela sentou-se nos braços de Wang Lingling e deu um tapinha orgulhoso no peito. Wang Lingling olhou para o peito liso de Ame e suspirou em seu coração. A jovem já tinha 16 anos, mas ainda era tão sem graça. Porque o suco de mamão era tão inútil. Ela estava pensando no que mais poderia ser usado para aumentar seus seios. A jovem senhorita ainda era insensível agora, mas quando se tornasse mais sensata no futuro, ela tinha medo de se sentir inferior. Para fazer sua senhorita feliz, Wang Lingling sentiu que havia partido seu coração.
Sua mente estava girando enquanto ela sorria gentilmente. A jovem senhorita é incrível. Se ela conseguisse conter as lágrimas da próxima vez, seria ainda mais incrível. Você faz jus à reputação do Algebi. O corpo de Amy tremeu quando ela ouviu isso. É isso mesmo. Como uma Algebi madura, ela não chorava facilmente. Como eu, Amy, posso chorar? Ela ficou um pouco decepcionada, mas com um olhar determinado nos olhos, assentiu firmemente. Definitivamente não vou chorar da próxima vez. Van Glingling deu um tapinha na cabeça de Amy com um sorriso. A senhorita é realmente uma Algebi madura. Claro. Amy disse presunçosamente. Nesse exato momento, a porta do quarto se abriu e uma mulher alta e loira, que parecia um pouco com Amy, entrou. Quando Van Glingling viu a mulher loira, ela se levantou e disse respeitosamente, Senhora. Gvin Algebi assinou para Van Glingling e disse gentilmente, Lingling, obrigado pelo seu trabalho duro. É meu dever cuidar bem da senhorita. Gvin sentou-se na cama e olhou para Amy. Amy, você morreu na terra de origem? Você está bem? Esta foi a primeira morte de sua filha, e Gvin estava preocupada que ela não fosse capaz de suportar. Amy quase caiu no choro novamente quando viu Gvin. Mas quando ela pensou que já era uma Algebi madura, ela se conteve. Ela assinou com a mão, indiferente. Mãe, estou bem. Gvin olhou para os olhos ligeiramente vermelhos de Amy, mas não a revelou. Ela sorriu e disse, que bom que você está bem. Eu disse para você vir para a cidade de Avenlur com proteção, mas você insistiu em ir embora sozinho. Você morreu e voltou? Amy torceu o nariz e disse, infeliz. Já sou adulta. Já consigo trilhar o meu próprio caminho. Gvin não sabia se ria ou chorava. Sim, você já é adulto. Como você morreu? Eu vou entrar e me vingar de você. Enquanto ela falava, uma fria intenção assassina brilhou em seus olhos. Amy olhou para Gvin. Mãe, esquece. Você não vai conseguir se vingar. Gvin levantou uma sobrancelha. O que houve? Você está menosprezando sua mãe. Só me diga quem você é. Vamos ver se consigo vingar você. Ah, é um dragão miragem. Gvin. Ponto de interrogação. Van Glingling ficou sem palavras. Os dois ficaram estupefatos. A atmosfera caiu em um silêncio constrangedor. Amy olhou para Gvin e riu baixinho. Mãe, você tem que me vingar. Atacar, atacar, atacar. Gvin voltou a si e tossiu. Ai, minha querida filha, você tem certeza de que é um dragão miragem? Amy colocou as mãos na cintura e disse tristemente. Claro que é o dragão miragem. Eu estava na Floresta Nebulosa e tinha acabado de matar algumas dezenas de kobolds Sikamen. Eu estava prestes a chegar à cidade de Avenlur. Mas quem diria que haveria uma névoa repentina e então o dragão miragem apareceria? Ele olhou para mim e então o solidificou a névoa, me esmagando até a morte. Gvin e Van Glingling ficaram chocados com as palavras de Amy. Isso foi informação demais. Os dois se entreolharam e Gvin disse. Kate, Amy, você disse que o dragão miragem olhou para você. Como sabe que ele olhou para você? Amy piscou os olhos. Claro que é porque eu vi olhando para mim. Eu não sou cego. A expressão de Amy era como se ela estivesse perguntando por que eles achavam que ela era cega. Gvin. Ponto de interrogação. Van Glingling ficou sem palavras. Os dois se entreolharam novamente. A expressão de Gvin era um pouco estranha. Você disse que viu um dragão miragem. Consegue ver o dragão miragem? Amy fez beicinho em desgosto. Eu já disse que não sou cego. Por que não consigo ver? É tão grande, bem na minha frente. Gvin e Van Glingling ficaram perplexos. Tão grande. O rosto de Gvin ficou sério quando ela olhou para Amy. Amy, você tem certeza de que não está tendo alucinações? Como isso é possível? Havia outra pessoa comigo naquele momento, e ele também viu. Não podemos estar alucinando, certo? A outra pessoa. Os rostos de Gvin e Van Glingling ficaram sérios. É um homem ou uma mulher? Ele fez alguma coisa com você? Amy ficou surpresa com as expressões deles. Não estávamos falando do dragão miragem agora há pouco.
Gvin e Van Lingling também perceberam que exageraram na reação. Quando voltaram a si, o rosto de Gvin estava pesado. Então você realmente viu um dragão miragem? Eu realmente vi. A atmosfera ficou em silêncio por um momento antes de Gvin abrir a boca lentamente. Amy, venha comigo ver o bisavô. Você quer ver o bisavô? Amy ficou um pouco surpresa. Você precisa contar isso ao bisavô. Amy, você não entende. Venha comigo. Gvin balançou a cabeça. Lingling, você pode arrumar o quarto? Van Lingling assentiu com a cabeça. Gvin saiu da sala com Amy. Ela foi muito rápida, e logo chegaram a um pequeno e tranquilo pátio. O pátio era cercado por videiras roxas, e belas flores desabrochavam nelas. A fragrância invadia o olfato. Gvin gritou na porta, vovô, Amy e eu temos algo para te contar. O portão do pátio se abriu e um belo homem de meia-idade, vestido com uma túnica branca, saiu. O homem de meia-idade ficou ali parado como uma pessoa comum. Entretanto, Gvin e Amy olharam para ele com respeito. Ele era o imperador guerreiro de Avenlur. Adams Abigail. Ele sorriu amorosamente quando viu Amy. Pequena Amy, pequena Gvin, entrem. Os dois seguiram Adams até o pátio. O pátio estava cheio de todos os tipos de flores frescas, e a fragrância das flores enchia o ar. Eles seguiram Adams até um pequeno pavilhão e se sentaram. Adams perguntou, o que você tem a dizer? Gvin disse com uma cara séria, Amy viu o dragão miragem. Havia neblina na floresta nebulosa. Não é de se admirar que a pequena Amy tenha saído da terra de origem. Adams sorriu indiferentemente. Vovô, quero dizer, Amy viu a aparência de um dragão miragem. O sorriso no rosto de Adams congelou, e uma expressão séria surgiu em seu rosto. Ele olhou para Amy e disse, pequena Amy, você está dizendo a verdade. Capítulo 118. Acampamento genial do rei de Maple. Amy assentiu. Sim, eu vi a aparência do dragão miragem. É um dragão grande, verde dourado, e parece um pouco assustador, e muito cruel. Então, ela olhou para Adams, que parecia sério, e perguntou curiosamente, bisavô, há algum problema em ver um dragão miragem? Adams ficou em silêncio por um momento antes de dizer lentamente, a névoa da floresta nebulosa surgiu há muito tempo, e os mestres das várias raças do continente Nuvem Branca sempre quiseram explorar os segredos da névoa. No entanto, até mesmo imperadores e sábios guerreiros morreram nela. Embora os especialistas mortos dissessem que o dragão miragem os matou, eles só conseguiam ver uma escama e uma garra do dragão miragem na névoa. Ninguém jamais virá a aparência completa do dragão miragem. Mas, Adams se virou para Amy e seus olhos brilharam. Mas você viu, pequena Amy. Quase todo mundo imaginava que havia um enorme sítio histórico na Floresta Nebulosa, ou que havia uma herança de um especialista. Talvez você tenha a chance de descobrir o segredo. Os olhos de Amy se arregalaram de surpresa. Eu sou realmente tão poderoso. Gvin ficou em silêncio por um momento, então disse. Vovô, a Amy estava com um homem. Além da Amy, esse homem também viu o dragão miragem. Um homem. Adams ficou surpreso e olhou para Amy. A pequena Amy sofreu bullying. Se você for vítima de bullying, conte ao bisavô, e o bisavô o fará morrer sem um local de sepultamento. Amy assinou rapidamente com a mão. Não. Ele até me salvou. Eu estava cercada pelos kobolds e pelos kamen. Se não fosse por ele, eu teria morrido antes. Então ele é o salvador da pequena Amy. Bem, nossa família Algebi sempre foi grata e trata as pessoas com sinceridade. Você sabe o nome dele? Quantos anos ele tem? Quando chegar a hora, o bisavô terá que retribuir bem. Amy pensou por um momento. Ele se chama Lei Feng e parece ter a mesma idade que eu, não é? Talvez 1 ou 2 anos a mais. Ei, claro que conheço a tradição da nossa família. Já disse a ele que pode vir até mim se tiver alguma dificuldade no futuro. Sim, ele também vai para a cidade de Avenlur. Lei Feng. Sim. Adams assentiu. Ele consegue ver a aparência completa do dragão miragem como você? Sim, nós vimos juntos. Amy assentiu. Adams pensou por um momento e disse com um sorriso.
Já que ele está vindo para a cidade de Avenlu, se ele estiver disposto a se juntar a nós, deixe-o entrar em contato com sua mãe. Se ele não quiser, não force. Os olhos de Amy brilharam. Tudo bem. Adams acariciou a cabecinha de Amy com um sorriso. Certo, morrer na terra de origem afetará a mente. Já é muito tarde, então você deveria ir descansar. Certo, mamãe. Vamos voltar. Amy assentiu com um sorriso e olhou para Gvin. Gvin riu. Volte primeiro, tenho algo para conversar com seu avô. Amy se virou e saiu do pátio. Depois que Amy saiu, Adams disse lentamente. Gvin, o que você acha? Gvin pensou por um momento e disse. Não sei que segredos se escondem na floresta nebulosa, mas como há um dragão miragem guardando-a, deve ser extraordinário. A pequena Amy e aquele homem chamado Lei Feng conseguem ver o dragão miragem claramente, então esta pode ser uma oportunidade. Só não sei se é por causa da pequena Amy ou daquele homem chamado Lei Feng. Adams assentiu. Quando a pequena Amy chegar à cidade de Avenlu, você poderá conhecer aquele homem chamado Lei Feng. Investigue-o direito. Já que pode ser uma oportunidade secreta para a Floresta Nebulosa, devemos tentar nos dar bem. Eu sei. Cidade de Chile. Nas ruas das favelas. Li King explicou a Luo os palpites sobre a Floresta Nebulosa e o dragão miragem. Os olhos de Luan se arregalaram. Existe um ditado assim. Eu nem vi nas postagens da rede de batalha. Esse tipo de especulação só circula entre os fortes. Afinal, nenhum imperador ou deus da batalha estaria disposto a deixar os outros saberem que morreram em um lugar como a Floresta Nebulosa, certo? Então, irmã King, você acha que posso encontrar as ruínas guardadas pelo dragão miragem? Não posso dizer com certeza. Talvez. Afinal, ninguém nunca viu um dragão miragem antes. Luan assentiu levemente. Ele então se lembrou dos sinais do cubo da evolução tremendo quando viu o dragão miragem. Ele se perguntou se isso estava relacionado ao cubo da evolução. Quando ele estava diante do orbe devorador de almas antes, também houve uma reação estranha. Parecia que ele havia absorvido algo. Luan não sabia o que era o cubo da evolução e como ele surgiu. Não importava o quanto ele pensasse sobre isso, Luan não conseguia pensar em uma razão. Li King continuou, certo, não vamos mais pensar nisso. Com a sua força atual, não adianta nada se você encontrar um dragão miragem. Vamos melhorar sua força primeiro. Luan ficou atordoado, então sorriu e assentiu. O que a irmã King disse faz sentido. A propósito, irmãozinho Yuan, já que o assunto aqui chegou ao fim, a irmã mais velha retornará à capital imperial. Você pode voltar comigo. Assim como você me disse, a irmã mais velha pode cuidar de você no futuro. Os lindos olhos de Li King olhavam diretamente para Luan enquanto ela sorria. Mas ainda tenho que fazer o vestibular. Luan não se esqueceu de que o vestibular seria em 3 semanas. Li King sorriu e disse. Você não precisa fazer o vestibular. Pretendo recomendá-lo ao acampamento de gênios da rede Maple. Com a força do irmão Yuan, você certamente passará no teste. Acampamento Genial Rede Maple? Capítulo 119. Acampamento Genial do Rede Maple. O quê? Luan ficou atordoado e confuso. Que lugar é esse? Nunca ouvi falar. Li King sorriu. É semelhante à Academia de Guerreiros. No entanto, é um lugar onde apenas os verdadeiros gênios do Império Rede Maple podem entrar. Eu também me formei lá. Até você, irmã mais velha King, se formou lá. Os olhos de Luan se arregalaram. Claro. Os guerreiros genéticos que se formarem lá estarão pelo menos no nível de rei da batalha no futuro. Eles serão os maiores talentos em todas as áreas. Os cantos dos lábios de Li King se curvaram, apreciando o olhar surpreso de Luan. Ela disse com orgulho. Os professores mais fortes do Império estão todos reunidos lá. Os professores comuns são todos reis guerreiros, os professores avançados são todos imperadores guerreiros, e até mesmo deuses guerreiros ocasionalmente iam lá para guiar os alunos. Além disso, os recursos do acampamento de gênios também são os mais abundantes de todo o Império do Bordo Vermelho.
A respiração de Lu Yuan acelerou ao ouvir isso. Até um deus da batalha assistiria a uma palestra? Isso não é um pouco exagerado? Não é exagero. É lá que se cultivam os maiores talentos do Império do Bordo Vermelho. Como foi? O irmãozinho Yuan quer ir. Li Qing olhou para Lu Yuan com um sorriso. Eu vou. Certo, me chame de boa irmã e eu te recomendarei. Lu Yuan ficou sem palavras. Ele olhou para a expressão feliz de Li Qing, e sua cabeça estava cheia de linhas pretas. O que diabos é uma boa irmã? Ele achou difícil falar por um momento. Afinal, ele ainda era muito sensível e ainda era um garotinho inocente. Entretanto, para entrar no campo dos gênios, Lu Yuan sentiu que tinha que sacrificar sua pureza. Boa irmã Aya. Tão obediente. Li Qing sorriu presunçosamente e estendeu a mão para beliscar o rosto de Lu Yuan. Vamos cuidar das coisas por aqui. Estaremos de volta à capital em cerca de 3 a 5 dias. Sim. De volta à casa, Lu Yuan se lavou e deitou na cama. Ele colocou as mãos atrás da cabeça e olhou para o teto escuro. Seus olhos brilharam ao se lembrar da batalha nas favelas. A batalha dessa vez foi muito emocionante. Aquele Shui Rin era muito forte. Ele devia estar no auge do nível de mestre de batalha, ou até perto do nível de general de batalha. No começo, foi apenas um único ataque, mas já o deixou gravemente ferido. Se Shui Wang não o tivesse bloqueado, ele poderia ter morrido imediatamente. Isso também mostrou que sua força estava longe de ser suficiente e que ele não tinha trunfos suficientes. Se sua defesa tivesse sido um pouco mais forte, ou se ele tivesse um trunfo ainda mais poderoso, ele não teria se deixado cair em uma situação tão perigosa. Além disso, ele também estava grato por ter a Pedra da Lua. Caso contrário, talvez não tivesse conseguido bloquear aquele ataque da alma. Talvez, ser capaz de matar um mestre de batalha no nível guerreiro já fosse algo muito forte. Entretanto, o coração de Lu Yuan ainda estava muito pesado. Essa força ainda não era suficiente. O mundo real não era a terra de origem, então se eles morressem na terra de origem, eles não morreriam de verdade. Entretanto, no mundo real, só se tem uma vida. E se ele conhecesse um general de batalha ou até mesmo um supremo de batalha no mundo real? Se ele morresse, ele estaria morto. Lu Yuan sentiu que precisava ser mais cuidadoso e preparar mais trunfos. Para lidar com mestres de batalha, generais de batalha e, se possível, até mesmo com supremos e reis de batalha, ele teve que preparar seus trunfos. No entanto, tudo isso exigia dinheiro e cristais. Ele precisava de um grande número de cristais espirituais para seu cultivo e para que seus genes evoluíssem. Pensando nisso, Lu Yuan sentiu que não havia cristais espirituais suficientes. Ele só podia entrar na terra de origem e ganhar mais lentamente. Lu Yuan esfregou a testa, sentindo uma leve dor de cabeça. De repente, ele sentiu uma onda de exaustão. Ele já havia morrido no terreno da fonte de origem e então vivenciara uma grande batalha. Estava muito cansado. Vamos descansar primeiro. Lu Yuan fechou os olhos. Nos dias seguintes, como a porta de luz não havia sido consertada, Lu Yuan só pôde usar cristais espirituais para refinar sua cadeia genética em casa. Sem espaço de gravidade para acelerar a absorção, a velocidade de cultivo era muito lenta. Só se podia dizer que era melhor que nada, então ele tratou isso como férias. 5 dias depois, Li Qing e Lu Yuan chegaram ao aeroporto da cidade de Chili. Já havia 7 pessoas esperando por eles na sala VIP do aeroporto. Quando viram Li Qing entrar, os 7 se levantaram. Os 6 gritaram respeitosamente: "Meu senhor!" Li Qing tinha um cigarro na boca, as mãos nos bolsos da calça jeans e assentiu levemente. Sim. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram ligeiramente quando ele viu 2 rostos familiares. Havia um flamenco alto e bem constituído, e Shui Wang, que usava uma camisa florida e óculos de sol. Irmão Mingo. Velho Shui. O que vocês estão fazendo aqui? Ao ver Lu Yuan, Benjamin sorriu. Pequeno Yuan, você não esperava por isso, né? Ah! Deixe-me me apresentar novamente.
Sou o capitão da 4ª equipe da 2ª equipe do quartel-general dos guardas noturnos da rede Maple, Benjamin. Shui Wang sorriu e disse: fui convidado pelo irmão Ming para me juntar aos guardas noturnos. De qualquer forma, não tenho parentes aqui, então concordei depois de pensar um pouco. Quando Lu Yuan ouviu o que Benjamin disse, ele tinha uma expressão estranha no rosto. Irmão mais velho Ming, você é subordinado da irmã mais velha Qing. Benjamin olhou para Li Qing e assentiu com um sorriso seco. A boca de Lu Yuan se contraiu. Bom companheiro. Ele se virou para olhar para Shui Wang e deu-lhe um tapinha no ombro. Sorriu e disse: então, parabéns. E o seu pai? Ele já foi enterrado com minha mãe, respondeu Shui Wang com um sorriso. Sim. Nesse momento, Benjamin sorriu e colocou o braço em volta do ombro de Lu Yuan, e disse secretamente: pequeno Yuan, você é amigo do pequeno Wang e eu sempre tive grandes expectativas em você. Por que não se junta à nossa equipe? Normalmente não aceitamos lutadores de nível guerreiro, e os mais fracos são mestres de batalha. Estou até abrindo a porta dos fundos para você por causa da sua identidade. Pense bem, você será um vigia noturno que age primeiro e reporta depois. Benjamin. De lado, Li Qing lançou um olhar para Benjamin. O corpo alto de Benjamin tremeu e ele rapidamente se levantou. Meu senhor. Estou aqui. Você quer morrer? Não. Excelência, eu não quero. Então não perca tempo. Sim. Sim, meu senhor. Lu Yuan ficou sem palavras. Ele olhou para o rosto assustado de Benjamin e ficou um pouco sem palavras. Li Qing soprou um anel de fumaça e disse indiferentemente: já que todos estão aqui, vamos lá. Sim. Os poucos caminharam pela passagem e chegaram ao aeroporto. Era a primeira vez de Lu Yuan no aeroporto. Ele olhou ao redor com curiosidade. Os aviões neste mundo pareciam mais com ficção científica. Era redondo ou triangular e suas bordas eram muito afiadas. Como havia todos os tipos de bestas ferozes na natureza, os materiais usados para fazer esses aviões eram especialmente feitos e podiam resistir aos ataques de supremos e reis de batalha. Além disso, todos eles estavam equipados com armas muito poderosas. Como resultado, o custo do avião era extremamente alto, fazendo com que as passagens aéreas ficassem muito caras. Lu Yuan já havia pesquisado na internet antes. Era o nível mais baixo da classe econômica, e um assento custava pelo menos 1 milhão. Pessoas comuns nem sequer conseguiriam sentar nele uma vez na vida. Quanto a Li Qing e os outros, que eram os guardiões da noite na capital imperial, o avião que eles pegaram era naturalmente um avião particular, o que era ainda mais diferente de um avião civil comum. Era um avião preto triangular. Quando viu o avião, Shui Wang disse animadamente: este é um Nightingale. Benjamin olhou para Shui Wang e sorriu. Parece que você já estudou isso antes. Shui Wang olhou para o avião e disse animadamente: ei, estou um pouco interessado nisso. O Nightingale V é um dos modelos mais avançados do Império do Bordo Vermelho. Tem uma envergadura de 44,23 metros e um comprimento de 50,21 metros. O avião pode resistir ao ataque de uma fera de nível rei e sua velocidade é próxima à de um nível imperador. Também estava equipado com um canhão laser que podia matar feras de nível rei. O preço na Battle.net era 600.000 cristais espirituais de 5º grau. Eu não esperava poder pilotar este caça um dia. Benjamin riu e disse: essa é a vantagem de nós, patrulheiros noturnos. Temos recebido bons arranjos para nossas viagens oficiais de negócios. Lin Yong deu um tapinha no ombro de Shui Wang e riu. Pequeno Wang, isso não é nada. Haverá muitas coisas boas no futuro. Acalme-se. Shui Wang assentiu agitadamente. Lu Yun olhou para aquele robô parecido como uma águia e ficou um pouco atordoado. Esse lutador era muito bonito. No entanto, ele ainda ficou um pouco surpreso ao ouvir as palavras de Shui Wang. Na verdade, custou 600.000 cristais espirituais de grau 5. De acordo com a taxa de troca dos cristais, a proporção entre um cristal um nível acima e um nível abaixo pode ser de 1 e 10.
600 mil cristais espirituais de grau 5 eram equivalentes a 60 bilhões de cristais espirituais de grau 0. Se convertido para dólares Maple, seria um valor astronômico. No entanto, um caça tão poderoso não podia mais ser medido em dinheiro. Para um rei da batalha, faltava-lhe dinheiro. Definitivamente não havia falta deles, e era normal usar cristais espirituais para medi-los. Um caça como esse não poderia ser comprado nem com dinheiro. Capítulo 120. A capital imperial, retorno à terra de origem 1. Os poucos conversavam enquanto voavam em direção ao caça. Como guardiões da noite na capital imperial, eles tinham certos privilégios e podiam decolar a qualquer momento. O avião subiu no ar e continuou subindo até finalmente desaparecer nas nuvens. Com a velocidade do Nightingale, levará 3 horas para chegar à capital partindo da cidade de Chile. Você deve descansar durante esse tempo. Enquanto Li King falava, recostou-se em seu luxuoso assento e cruzou as pernas. Ligou o computador óptico do avião e uma tela de jogo apareceu. Lu Yuan havia planejado originalmente sentar-se ao lado de Li King, mas Shui Van segurou seu ombro e o puxou para trás. Benjamin e os outros estavam sentados atrás. Lu Yuan olhou para eles confuso. Por que vocês estão sentados tão longe? Os poucos se entreolharam e Benjamin disse com toda a seriedade. É claro que é para dar ao senhor um ambiente tranquilo para descansar. Lu Yuan olhou para eles com uma expressão estranha. Não me digam que vocês têm muito medo da irmã mais velha King. Tosse e os poucos engasgaram. Benjamin disse rapidamente, como isso é possível? Nós a respeitamos e a veneramos. Respeito, entende? Lu Yuan ficou sem palavras. Ele presumiria que acreditava nisso. Não vamos falar sobre isso. Ainda faltam 3 horas. Vamos jogar cartas para matar o tempo. Xiao Xiu, vá comer alguma coisa. Lin Yong mudou silenciosamente de assunto. Tudo bem, ele disse. Um jovem de aparência magra se levantou com um sorriso e foi buscar algo para beber e comer. Lu Yuan então percebeu que havia muitos lanches ali. Nesse momento, Shui Van olhou pela janela e exclamou. Olha só. Aquilo era um condor de sangue secreto. É uma fera de nível soberano. Lu Yuan se virou para olhar pela janela e viu um pássaro gigante vermelho sangue voando no céu à distância. A envergadura do pássaro era de mais de 100 metros, maior até que a de seus aviões de caça. De vez em quando, virava a cabeça para olhar na direção do caça. Seus olhos eram frios e assassinos, mas não ousava se aproximar. Era a primeira vez que Lu Yuan via uma fera feroz na natureza, e era uma fera tão poderosa. Ele não pôde deixar de arregalar os olhos, surpreso. Mesmo de tão longe, ainda consigo sentir sua ferocidade. Será este o senhor das feras? Contudo, Benjamin e os outros estavam acostumados. Ele não ousará se aproximar. Qualquer um que ousasse se aproximar morreria. O suzerano não tem como resistir ao canhão laser. Lin Yong assentiu. A inteligência do senhor das feras é quase igual à de um humano. Ele sabe o que é e não ousa provocá-lo. Como Benjamin e Lin Yong haviam dito, o condor de sangue secreto seguiu o caça por um tempo, antes de finalmente soltar um grito capaz de perfurar metal e rocha. Com um bater de asas, voou para longe do caça e desapareceu nas nuvens. Lu Yuan também desviou o olhar. O resto da viagem foi muito tranquilo e não houve acidentes. Lu Yuan jogou cartas com eles por um tempo e depois usou o capacete virtual que veio com o avião de combate para jogar. Então, ela se sentou ao lado de Li King e observou enquanto ela continuava olhando para ele depois que terminou. Lu Yuan só conseguiu usar uma palavra para descrever a habilidade de Li King em Lian. Extremamente noob. Ele até riu alto porque Li King estava muito fraco. Então, Li King, que havia ficado furioso de tanta humilhação, beliscou o rosto. Logo eles chegaram ao aeroporto imperial. O avião pousou e Lu Yuan e os outros desceram. Depois de se despedir de Li King, Benjamin e os outros foram embora. Lu Yuan seguiu Li King para fora do aeroporto. Lu Yuan perguntou curiosamente. Irmã mais velha King, para onde vamos agora?
Li Qing disse com um sorriso. É claro que vou te levar para casa. Lu Yuan estava um pouco nervoso. Vou conhecer seus pais, irmã Qing. Isso não está indo rápido demais. Durante esse período, Lu Yuan também descobriu a identidade de Li Qing. Ela era descendente direta da família Li, a família do imperador da Batalha das Sombras Negras do Império do Bordo Vermelho. O imperador da Batalha das Sombras Negras era um dos mestres mais poderosos de todo o Império Rei de Maple, ou até mesmo de todo o planeta Dak. E Li Qing já era uma rainha da batalha em tão tenra idade. Era possível imaginar o quão talentosa ela era, e seu status no clã Li provavelmente era extremamente alto. Lu Yuan ainda estava um pouco incerto sobre seguir Li Qing até a família Li. Embora tivesse grande potencial, ele ainda era muito fraco. Li Qing ficou surpresa. Então, ela sorriu e disse: "O que você quer dizer com conhecer meus pais? Eu moro sozinha e não moro com minha família." Lu Yuan deu um suspiro de alívio quando ouviu isso. "Entendo, isso é bom." Li Qing de repente revelou um sorriso maligno. "A propósito, isso conta como uma irmã mais velha mantendo uma amante em uma casa dourada." Lu Yuan. Ele olhou para Li Qing com uma expressão nervosa. "Irmã Qing, você realmente tem um motivo oculto para mim. Mesmo que você consiga meu corpo, não conseguirá meu coração." Os cantos da boca de Li Qing se contraíram. Ela beliscou as bochechas de Lu Yuan e as puxou para os lados. Ela olhou para Lu Yuan com um sorriso. "Vou lhe dar mais uma chance de reformular suas palavras. Desculpe, eu estava errado." Lu Yuan admitiu a derrota decisivamente. Li Qing chamou um táxi. Depois que os dois entraram, o carro chegou rapidamente a uma área na parte norte da capital imperial. O ambiente ao redor de repente ficou silencioso. Havia mais árvores e a vegetação era muito melhor do que em outras áreas. Enquanto o carro passava pela estrada, Lu Yuan podia ver os prédios isolados de 2 e 3 andares ao redor. Havia até um jardim em frente ao prédio. Lu Yuan ficou um pouco surpreso. "As casas aqui são caras, certo?" Afinal, esta era a capital imperial, e era óbvio que cada centímetro de terra valia seu peso